Deus e aprendermos a sua palavra. Queremos agradecer a presença de todos os irmãos, obreiros, nossas famílias, por estarmos neste trabalho tão importante para o nosso ensino e proveito para a glória de Deus. Nós vamos começar uma série de estudos. As irmãs quiserem vir para cá, fica bem melhor. Os irmãos também. Aqui na frente fica melhor. Glória a Deus. Vamos começar uma série de estudos, começando hoje, sobre o Novo Testamento. Vamos estar aprendendo sobre, vamos fazer uma jornada bíblica do Novo Testamento, começando pela biografia, que são os livros dos Evangelhos, que narram a história do nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. E vamos começar aprendendo sobre os Evangelhos, sua origem, análise e sua mensagem. Vamos estar aprendendo durante esse período a mensagem bíblica. Qual é a mensagem principal do Evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas e segundo escreveu João? Lembrando os irmãos que não existem 4 evangelhos, existe um evangelho só, que é o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. E para ter uma melhor compreensão da Bíblia Sagrada, para termos uma melhor compreensão sobre os ensinamentos, o contexto histórico, cultural da Bíblia, nas páginas onde encontramos o Novo Testamento, precisamos voltar um pouco antes das primeiras páginas do Novo Testamento, o livro de Mateus, por exemplo, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e a gente aprender um pouco sobre o período interbíblico, que é essa página que fica entre o último profeta do Antigo Testamento, que se encontra no livro do profeta Malaquias. Malaquias foi o último profeta, o último registro inspirado, e depois de Malaquias que encerra o Antigo Testamento e começa o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Vocês já pararam e já prestaram atenção quando nós estamos lendo as páginas dos livros do Antigo Testamento e a gente, por exemplo, encerra a leitura bíblica do profeta Malaquias, e de repente quando a gente começa a ler Mateus, a gente se depara com vários personagens na leitura, na narrativa bíblica, principalmente dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, personagens que a gente não sabe de onde apareceu, Herodes, saduceus, fariseus, zelotes, herodianos, e aparecem entre outros personagens, samaritanos, e a gente vê muito isso no Novo Testamento, personagens políticos. Por exemplo, a gente termina o Antigo Testamento com o Império Persa, reinando, dominando todas as regiões da época, as nações da época, e dominando inclusive Jerusalém, porque os irmãos lembram que Israel foi levado cativo para a Babilônia pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e depois a Pérsia, o Império da Pérsia, dominou todas as nações, dominou a Babilônia, e através do governante Ciro,
ele dá liberdade para os israelitas voltarem para Jerusalém, reconstruir o templo, e o povo judeu volta para Jerusalém, mas estão tudo debaixo do domínio dos persas. Então a gente termina o Antigo Testamento, os persas dominando as nações, Jerusalém, Judeia, né? Os judeus estavam debaixo do jugo dos persas, sob o domínio dos persas. E de repente, quando a gente lê, abre a Bíblia do Novo Testamento, a gente já não vê mais persas, a gente vê quem? Roma. É Roma quem está dominando, né? Os judeus estão subjugados, estão sob o governo de Roma. E Roma governa Jerusalém através dos centuriões, por meio de Herodes, que são um governo intermediário, que está ali intermediando Roma e o povo judeu. Então, de onde vem Roma? Como é que surge Roma? Como é que Roma dominou Jerusalém? E se Roma era um império, por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Se Roma falava em latim, né? A língua oficial de Roma era o latim. Então, tudo isso a gente vai aprender justamente sobre essa primeira aula de hoje, que é falando sobre o período interbíblico, que é o período dos 400 anos que ocorre entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro livro da Bíblia, Mateus. Quando a gente passa a conhecer essa página, que antigamente na Bíblia vinha uma página em branco, hoje não vem mais, essa páginazinha em branco que divide Malaquias e o Antigo Testamento e o Novo, é chamado período interbíblico, um período de aproximadamente quase 400 anos, e aconteceu muita coisa nesse período que culminou no contexto social, político e religioso da época em que Jesus nasceu, chamado por Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, da plenitude dos tempos. Paulo diz que Deus enviou Jesus, o seu filho, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo. Plenitude quer dizer um copo cheio, que não já está cheio até o limite, e se você colocar um pouco mais vai escorrar. É no tempo certo. Jesus nasceu no tempo certo, ele veio no tempo exato. Todo o contexto social, histórico, religioso contribuiu para que o nascimento de Jesus fosse naquela época, e nenhuma outra época poderia ser. Tinha que ser aquela época. Então, conhecer este período vai nos ajudar a compreender muito melhor a Bíblia Sagrada. Vai nos ajudar a compreender muita coisa. Por que a língua de Jesus na época era o aramaico? Por que o grego era a língua oficial das nações da época, e o Novo Testamento foi escrito em grego, no grego koiné, o grego bem povão do comércio, não é? Como é que Roma é quem dominava, quem são os Herodes, quem são esses religiosos. Então, estudar e compreender esse período vai nos ajudar muito na compreensão das Sagradas Escrituras. Hoje, a aula de hoje pode até ser um pouco cansativa para alguns, né? Porque hoje é mais história, né? Tem aquela mensagem espiritual, Pentecostes, né? E hoje é mais didático mesmo, hoje é mais histórico, é mais conteúdo para a gente aprender realmente. E esse ensino e a próxima aula vai ser muito importante. A próxima aula a gente vai aprender sobre as classes políticas e religiosas da época, quem são cada uma delas. E depois desta aula de hoje e da aula da semana que vem, os irmãos, quando forem ler a Bíblia, principalmente nos Evangelhos, né? Os irmãos vão poder até ter uma compreensão melhor dos textos, encontrando os personagens, olha, aparecendo, e vocês saberem identificar o porquê que esses personagens estão ali inseridos. O objetivo central da disciplina desta aula de hoje tem como compreender a formação do Novo Testamento a partir dos pontos de vista histórico, cultural e religioso. Eu vou pedir para Vinícius. Os irmãos aí de trás estão conseguindo alcançar a leitura? Você pode ficar aqui, o senhor passa para mim ali. É só
Vou colocar a seta aqui, porque senão eu vou ficar aqui na frente e voltando o tempo todo. E vou ficar na frente da câmera aqui. Só na setinha, isso. Vai para o lado, para baixo do lado. De novo. Pode passar. De novo. Pode mais 2 cliques aí. De novo. Novamente. Na aula de hoje veremos o período persa, o período grego, o período dos macabeus, os Herodes, o período romano. Vamos parar aí. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre esses períodos aqui: o período persa, o período grego, o período dos macabeus, os Herodes, quem são os Herodes, e o período romano. Pode passar. Introdução. Para entender de forma adequada o Novo Testamento, precisamos conhecer, antes de tudo, o período interbíblico. Esse nome designa um período de 400 anos, que vai do profeta Malaquias ao Evangelho de Mateus. Também poderia ser chamado período intertestamentário. São quantos anos de período? 400 anos. Pode passar. Dá para ver? Dá para ver. Nesse período de 400 anos de silêncio divino, o mundo se viu diante de uma quantidade imensa de novos acontecimentos. Impérios surgiram, fortes e grandes, mas outros sucumbiram. Reis ascenderam e outros afundaram no ocaso da glória e mergulharam na noite do esquecimento. Partidos políticos surgiram, novas línguas passaram a ser faladas e costumes estranhos se impuseram. Essas inovações, incluindo práticas religiosas, foram impostas pelas armas dos vencedores, chocando-se com as nativas, motivando guerras, levantes, distúrbios e grandes conflitos. Durante esse período, a promessa do Messias já havia sido profetizada, porém não concretizada. Agora todos experimentam o silêncio de Deus. Não há ninguém inspirado pelo Senhor que fala em seu nome. Essa imagem aqui é a imagem, o sonho que o rei Nabucodonosor teve e que foi revelado ao profeta Daniel no capítulo 2 do livro de Daniel. E Deus revelou o sonho a Daniel e a interpretação do sonho. Nessa imagem aqui que Deus mostrou a Nabucodonosor, Deus mostrou a cronologia dos impérios mundiais, desde a cabeça, que era a Babilônia, até o final. E essa cronologia da estátua que Deus mostrou ao rei da Babilônia mostra desde a Babilônia até o final do último império. Até o último império. E Deus disse a Daniel que a cabeça de ouro, Deus revelou por meio de Daniel ao rei da Babilônia que a cabeça de ouro era a Babilônia, o corpo aqui com os 2 braços representava os medos e persas, que eram as 2 nações que se uniram, que viria depois reinando, dominando, depois revestida de prata, depois viria a cintura aqui representada pelo cobre, o material de bronze, que representa aqui o Império da Grécia. As 2 pernas de ferro misturada com barro representa aqui
o quarto império, ou o império que surgiria depois aqui, representado pelo Império Romano, que desse Império Romano, você observa que nos pés, os 10 dedos, que não aparecem os 10 dedos na interpretação do sonho, mas esses 10 dedos aqui, eles aparecem, esses 10 dedos aqui, são os mesmos 10 dedos, são os mesmos 10 chifres que vai aparecer na cabeça do animal aterrorizante que Daniel vê no capítulo 9, quando ele vê 4 animais, e cada animal que Daniel vê representa o primeiro animal, que era um leão, representava a Babilônia, o segundo animal, que foi o urso, representado pelo Império Medo-Persa, o leopardo com asas, representado pelo Império da Grécia, e um animal aterrorizante que Daniel disse que vê, parecendo um dragão com 10 chifres na cabeça, de tão aterrorizante que ele era, representava o Império Romano. E esses 10 dedos são os 10 chifres que aparecem na cabeça do animal aterrorizante, e que aparece também na besta que emerge do mar em Apocalipse capítulo 13, 10 chifres. Os 10 chifres da besta de Apocalipse, os 10 chifres na cabeça do animal aterrorizante e os 10 dedos na estátua representam 10 reis ou 10 reinos que se levantarão no tempo do fim, que vai dar poder ao governo do anticristo. E a Bíblia diz que quando Deus revela esses 4 impérios mundiais que surgiriam depois deste último império romano, Daniel vê uma pedra sendo lançada sem auxílio de mãos, que batia nos pés desta estátua, ao qual destruía toda a estátua, e depois aquela pedra se formava num monte gigante. E essa pedra representa Cristo, que se transformava num monte gigante, representando o reino final de Cristo, sendo estabelecido no reino milenial, o último império, o império sendo o governo de Cristo, governando todos os mundos. Ou seja, na cronologia que Deus mostra ao rei da Babilônia, já passou a Babilônia, os medos e persas, os gregos, romanos, de Roma, que foi dividida em no Ocidente e no Oriente, as duas pernas, vem os 10 dedos, ou seja, o anticristo surgirá pela força desses 10 governantes ou 10 reinos ou 10 nações que sairão da ligação do Império Romano. Ou seja, o anticristo vai sair de uma das ramificações de Roma, que foi o Oriente e o Ocidente. Então essa imagem aqui mostra uma cronologia da Babilônia, quando Israel é levado para a Babilônia. Israel, quando é levado cativo para a Babilônia, Israel perde o seu hebraico puro, porque os judeus, os hebreus falavam em hebraico. O hebraico é bem diferente de qualquer outra língua, né? A gramática, o hebraico não tem vogais, são consoantes, se lê da direita para a esquerda, não tem separação de sílabas. Só os hebreus falavam essa língua. Mas quando os hebreus vão para a Babilônia, os hebreus passam lá 70 anos e eles saem de lá sem falar o hebraico, porque o hebraico é absorvido pelo aramaico, que era a língua dos babilônios, é absorvido, e o povo judeu volta para Jerusalém falando em aramaico, não conseguia mais falar o hebraico puro. Quando Esdras vai ler as escrituras lá em Jerusalém, ele lê em hebraico, porque ele era um escriba, doutor da lei, e falava em hebraico, era um homem entendido das sagradas letras, mas ele precisou depois dar o significado ao povo, para que o povo pudesse entender a Torá, a lei, porque não sabia, não conseguia entender mais na própria língua do hebraico, porque havia perdido. E a partir da Babilônia, só os escribas, os doutores, os entendidos que conseguiam falar ainda o hebraico, não é? Então nas sinagogas ainda seria o hebraico,
né? Mas publicamente a língua que Jesus falava na sua época era o aramaico. O povo judeu falava o aramaico, não falava nem judeu e nem falava grego. Quem falava grego é porque estudou, e como o grego era uma língua oficial da época, é como o inglês hoje, né? Que a gente aprende na escola. Até aqui no Brasil a gente aprende o inglês, né? Tem uns que dá a sugestão, ou você escolhe espanhol ou você escolhe inglês. Então, todo judeu nas escolas também aprendia o grego. Então, muita gente conhecia o grego, porque era uma língua universal para se manter no comércio, nas relações. Pode passar. Então, aqui primeiro, ao observarmos o mundo desse período, podemos notar transformações significativas quanto às civilizações que se levantavam para exercer seu domínio e sua influência aos judeus, que aguardavam o advento do Messias com o propósito de restaurar Israel. Neste período, eles viveram sob o domínio dos persas, dos gregos, macabeus e romanos. Então, todos esses períodos aqui, esse período, os judeus estiveram sob o domínio dos persas, dos gregos e dos romanos. E aqui a gente vai também conhecer o período dos macabeus. Da Babilônia também, Deus extrai a idolatria da nação judaica. Os judeus sempre foram culpados de idolatria, sempre recaíram na idolatria. O povo judeu sempre caiu em pecados de idolatria. Mas quando o povo judeu vai para a Babilônia, Deus extrai a idolatria da nação judaica, de maneira que depois que os judeus saem da Babilônia, Deus nunca mais culpou Israel de idolatria, porque Deus extraiu do cativeiro, através do cativeiro babilônico. Lá eles aprenderam sobre o zoroatrismo. Eles aprenderam lá na Babilônia, os judeus, que as imagens e divindades que eles adoravam, entre aspas, quando se prostravam a Baal e a outros deuses, na verdade não passavam de demônios, porque os demônios atuam nas imagens de escultura. E eles compreenderam lá, através da cultura babilônica, que o que eles se prostravam eram demônios. E eles se repugnam com relação a isso e nunca mais se prostram diante de imagem, porque lá na Babilônia aprenderam que quem está por trás das imagens são verdadeiramente os demônios. Aqui é uma pergunta: silêncio profético? Porque o período dos 400 anos é chamado entre os estudiosos de silêncio profético. É bem verdade que estes 400 anos que chamamos de período interbíblico, não houve nenhuma manifestação de profetas tal qual vinha ocorrendo. Mas isso não significa que o nosso Deus não estava trabalhando. Na realidade, Ele estava preparando o cenário ideal para a vinda de seu Filho Jesus. Quando chamamos o período de 400 anos, o período interbíblico, de silêncio profético, não é porque Deus estava em silêncio, não estava trabalhando. Deus continuou sempre trabalhando e sempre vai trabalhar. Deus trabalhou nos bastidores, Deus trabalhou na história, preparando o cenário ideal para o nascimento de Jesus. Só não houve manifestação profética, registro inspirado nesse período, que foi nesse período aí que surgiram os livros apócrifos, que a Igreja Católica adicionou os livros deste período interbíblico às Sagradas Escrituras como livros também inspirados, mas que nós não aceitamos, né? Nós não aceitamos livros apócrifos. Aqui é Gálatas capítulo 4, versículo 4. É muito importante entender: o judaísmo no Novo Testamento difere substancialmente do Antigo Testamento. Essa mudança de ambiente entre os dois judaísmos é digna de nota e precisa ser considerada a fim de que entendamos melhor o mundo judaico nos dias dos evangelhos. Benefícios do cativeiro. Um dos maiores benefícios do cativeiro babilônico foi o de colocar um marco entre o povo de Deus para mostrarmos o velho e o novo judeu. Isto é, o judeu velho, pessimista, vencido, sem esperança nas promessas do Eterno, e o judeu novo, despertado, transformado, curado de sua idolatria e pronto a obedecer fielmente à voz de Deus e que ansiosamente aguardava o Messias. Benefícios do cativeiro.
As transformações políticas na vida dos judeus não foram menores. O Antigo Testamento deixa a Palestina como uma satrápia persa. Abrimos o Novo Testamento e ali encontramos a dominação romana no apogeu da sua força. Essa tradição entre o poderio persa e o romano, mediado pelo grego macedônico, não a encontramos na Bíblia, porque ocorreu nos anos do silêncio divino. Mas há registros históricos desses eventos. Para melhor interpretar a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, precisamos conhecer essas partes históricas as quais nelas constituem. Por que nós devemos estudar esse período? Para compreender os propósitos divinos, vamos repetir comigo, para compreender os propósitos divinos, para entender algumas questões históricas, para perceber sua influência sobre Israel, para enxergar Deus através da história, pode passar. Os persas. A gente termina o Antigo Testamento com os persas dominando, né? Ciro, que foi o governante da Pérsia, é quem dá a ordem para o povo judeu voltar para Jerusalém para a reconstrução. Houve um benefício do período persa. Houve uma liberdade religiosa através de Ciro, governante, que Deus profetizou 150 anos antes do seu nascimento por meio do profeta Isaías, dizendo: Ciro é o meu ungido, fará o que me apraz. E Ciro, quando domina por meio do Império Persa as nações, inclusive Jerusalém, a Babilônia, o Egito, a Síria da época, ele dá liberdade ao povo judeu para voltar para Jerusalém para a reconstrução do templo. O Antigo Testamento encerra com o Império Persa no poder. Neemias e Malaquias eram profetas contemporâneos. Sua política foi de grande apoio à nação judaica. Neemias, Esdras e Esté experimentaram o cuidado dos persas. Esté é do período persa, né? O rei Assuero era um rei persa da época. Ao contrário do que fizeram os assírios e babilônicos, os persas procuraram repatriar esses povos. Foi assim que Ciro permitiu aos judeus que voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Durante todo este período foi permitido aos judeus observar suas ordenanças religiosas sem nenhuma interferência. O governo da Judéia era exercido pelo sumo sacerdote, que prestava contas ao governo persa. Havia bastante liberdade e autonomia. Pode passar. Nessa época dos persas, quem governava a Judéia era o próprio sumo sacerdote, ou seja, que prestava conta ao Império Persa. Por outro lado, o cargo de sumo sacerdote passou a ser político, o que posteriormente gerou muitos problemas. As lutas para ocupá-lo eram marcadas por inveja, intriga e até mesmo assassinato. O cargo de sumo sacerdote. Pode passar. Os gregos. Depois do Império Persa, veio agora o Império Grego. E estamos falando do período interbíblico. Esse período onde a Bíblia não revela, não é? O período grego. O período grego veio por meio de Alexandre o Grande, né? O grande imperador, que em pouco tempo dominou as nações, dominou o Império Persa, todos os impérios conhecidos, as nações, Jerusalém, a Judéia, né? O objetivo principal de Alexandre era helenizar os povos, era compartilhar a língua grega, levar a cultura grega e a língua grega por todos os povos e nações, era transformar um governo único. A visão de Alexandre era transformar todas as nações centralizadas em um único governante, com a mesma língua, com a mesma cultura. O Império Grego tomou grandes proporções depois da morte de Filipe da Macedônia. Seu filho Alexandre o Grande
dominou o mundo antigo e helenizou a todos. Após sua morte, o império declinou até cair nas mãos dos romanos. O Império Grego tomou grandes proporções depois da morte de Filipe da Macedônia, seu filho Alexandre o Grande. Aí, repetindo, né? Pode passar mais uma vez. Até a segunda metade do quarto século antes de Cristo, os grandes impérios mundiais tinham suas bases na Ásia ou na África. Em 333 a.C., Alexandre da Macedônia, discípulo de Aristóteles, completamente convencido de que a cultura grega era a força que iria unificar o mundo, derrotou os exércitos persas estacionados na Ásia Menor. De lá, passando pela Síria e Palestina, chegou ao Egito, onde foi recebido como libertador do domínio persa. Do Egito, Alexandre passou para a Babilônia e Pérsia, estendendo as suas conquistas até a Índia. Veja quantos impérios, né? Egito, Síria, Pérsia, Babilônia. Sua meta era implantar a cultura helênica, levando o mundo conhecido a experimentar uma espécie de globalização. Depois que Alexandre morreu, o império dos gregos dividiu-se em 4 governantes: o reino de Cassandro, o reino de Lisímaco, o reino de Ptolomeu e o reino de Seleuco. Pode passar. Os gregos, Ptolomeu, que é um dos reinos aqui, isso aqui é muito importante aqui. Ptolomeu, que foi um dos reinos que ficou estabelecido lá no Egito, na Alexandria, que era a capital do Egito, foi através deste governo de Ptolomeus, que tiveram vários Ptolomeus, Ptolomeu I, segundo, terceiro, quarto. Ptolomeu II, deste império aqui, que governava Alexandria, a capital do Egito, foi quem solicitou, Ptolomeu II, foi quem solicitou ao sacerdote Eliezer, que era o sumo sacerdote da época dos judeus, solicitou que enviasse alguns escribas para que pudessem traduzir o Antigo Testamento, porque na época já existia, todos os 39 livros do Antigo Testamento já existia em hebraico. E o Ptolomeu II, ele solicitou ao sacerdote Eliezer que enviasse escribas para Alexandria, para que pudesse traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa tradução é denominada, conhecida como a Septuaginta, e vocês ouvem muito falar nos livros Septuaginta, segundo a versão dos 70. Septuaginta quer dizer no grego 70. Por que 70? Com relação aos 70 escribas que foram enviados pelo sacerdote para fazer a tradução do hebraico para o grego. E observe que a tradução do grego do Antigo Testamento partiu de um ímpio, partiu de um governante egípcio, solicitou ao sacerdote, porque lá em Alexandria existia uma biblioteca vasta com muitos livros, e ele queria ter também uma cópia do livro do povo hebreu, do povo judeu, na sua língua grega, que era a língua universal da época, que era a língua dos gregos. E segundo o historiador Flávio José, diz que esses 70 escribas ficaram compartimentos, de cada tribo foi enviado 7. 7 vezes, não foram enviados 6. 6 vezes 12, são quantos? Vezes 12, 72, né? 72, não é? Foram enviados 72. Aí, em homenagem aos 72, 6 de cada tribo foi denominado, conhecido como a tradução dos 70, a tradução a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E isso contribuiu, porque o grego, a língua grega, ela se tornou globalizada.
mesmo que o Império Romano ainda se falava grego. Então, por meio de um governante grego, Ptolomeu II, solicita ao sacerdote, o qual envia os escribas, e segundo Flávio José, eles ficam em compartimentos diferentes. Quando terminam a tradução toda do Antigo Testamento, todas elas bateram de iguais com a tradução de todos eles. A tradução da Septuaginta, ou seja, do Império da Grécia surgiu a tradução da Septuaginta. Veja a contribuição do Império Grego. Também a proclamação do Evangelho. Também a proclamação do Evangelho. Porque na época de Jesus, a língua grega também facilitou na divulgação e na proclamação do Evangelho entre as nações. Porque o grego era uma língua universal nas nações. E pelo fato da globalização da língua grega, facilitou na proclamação do Evangelho. Imagine se as escrituras permanecessem apenas no hebraico e só os hebreus conhecessem o hebraico. Veja a dificuldade da interpretação se só tivesse ainda hoje na língua hebraica, ou naquela época a língua hebraica. Então Deus permitiu, através do Império Grego, permitiu essa construção social para que houvesse a facilidade da proclamação do Evangelho na época de Jesus, a compreensão, a divulgação do Evangelho. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Puxa aí. Depois de aproximadamente um século de vida dos judeus sob o domínio do Ptolomeu, Antíoco III, o Grande, da Síria, vou repetir. Depois de aproximadamente um século de vida dos judeus sob o domínio de Ptolomeu, os Ptolomeus, Antíoco III, o Grande, da Síria, conquistou a Síria e a Palestina aos Ptolomeus do Egito. Aproximadamente depois de 100 anos dos judeus sob o domínio dos gregos, Antíoco III, o Grande, da Síria, ela conquista a Palestina e os Ptolomeus do Egito. E através desses governantes sírios, que eram chamados de Seleucidas, porque seu reino, construído sob os escombros do Império Alexandre, fora fundado por Seleuco I. Através destes governantes sírios, que dominou a Palestina na época, surgiu um homem chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV. Este Antíoco Epifânio, é importante saber sobre ele. Esse Antíoco Epifânio é conhecido dentre os estudiosos como o anticristo do Antigo Testamento. O camarada era tão ruim que esse Antíoco Epifânio, ou chamado Antíoco IV, que veio deste governo, deste império da Síria, que dominou a Alexandria, a Palestina da época, ele matou um monte de judeus, profanou o templo dos judeus, levando uma porca para o altar do holocausto, sacrificando uma porca no altar dos sacrifícios. Mandou queimar todas as escrituras que pudessem ser encontradas. E o momento foi muito terrível neste período, através deste governante conhecido como o anticristo do Antigo Testamento. Ele pintou 7, matou judeus, profanou o templo, mandou destruir as escrituras, queimaram a fogo. E os judeus passaram mal um bocado neste período, até que, através do sumo sacerdote da época, chamado Matatias, que foi solicitado a Matatias por Antíoco Epifânio, que permitisse fazer sacrifícios pagãos dentro do templo de Salomão, no templo do Senhor. Matatias não concordando, ao contrário, o sumo sacerdote Matatias
além de não concordar, não aceitar, ele matou a vários judeus profanos que estavam profanando o templo e se permitindo se corromper. Matatias liderou uma guerrilha juntamente com seus filhos, chamado dos Macabeus, os conhecidos Macabeus. E dentre os seus filhos estava chamado um homem chamado Judas Macabeus, que era filho desse sumo sacerdote Matatias. E através de Judas Macabeus, Deus conseguiu dar liberdade por um certo período de tempo aos judeus, através deste camarada chamado Antíoco Epifânio. Quando Matatias, quando Judas Macabeus consegue a liberdade dos judeus, consegue se livrar da Síria sob o governo de Antíoco Epifânio, é conhecido agora chamado como período dos Macabeus, ou seja, o período independente. Por que independente? Porque neste período de 164 a.C. a 63, quase 100 anos, os judeus estavam sob o governo diretamente dos Macabeus, que eram judeus, e nenhum império estava mais sob o domínio dos judeus durante esses 100 anos. Ou seja, depois da Babilônia veio os persas, depois dos persas veio os gregos, depois dos gregos veio os Macabeus, e depois de Macabeus chega agora finalmente o Império Romano. Enquanto os judeus estavam sendo governados pelos Macabeus, eu sei que é muita informação, é muita história. Enquanto os judeus estavam sendo governados pelos Macabeus, estava tendo muita guerra civil entre os judeus legítimos e os primos dos judeus, chamados de Edomitas, que eram os descendentes de Esaú. E estava tendo muito conflito de guerras, entre as guerras civis na Palestina, para quem dominava a Palestina, se os judeus, os Macabeus, que a linhagem dos Macabeus, ou os Edomitas, que eram os descendentes de Esaú. Nesse momento de guerra civil, o Império Romano já estava dominando as nações vizinhas, dominando os impérios, até que estavam se aproximando de Jerusalém, quando os judeus recorreram a Roma para solicitar ajuda contra os edomitas. Neste interim, Pompeu, que era o líder do exército de Roma, interveio nessa guerra civil, e Roma acabou dominando tudo. 63 anos de Cristo, Roma conseguiu dominar tudo. Para completar, os Herodes, quem são os Herodes? Os Herodes são da linhagem descendente dos Edomitas, descendentes de Esaú. Roma coloca agora os Herodes como chefes e governadores intermediários entre os judeus e Roma. E os judeus agora estão subjugados, na época de Jesus, do Império Romano, e sob um governo intermediário chefiado pelos seus primos, os Herodes. Não é? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Os Macabeus que eu falei, os Macabeus são a resposta dos judeus à profanação dos Seleucidas. Eles buscarão a hegemonia judaica novamente, mas não serão fortes o suficiente para derrotar Roma. Eles conseguem a liberdade por algum tempo, mas não são suficientes fortes para derrotar Roma quando vem. Não demorou muito para que os judeus oprimidos encontrassem um líder para a sua causa. Quando os emissários de Antíoco chegaram à vila de Rodina, cerca de 24 quilômetros a oeste de Jerusalém, esperavam que o velho sacerdote Matatias desse bom exemplo perante o seu povo, oferecendo um sacrifício pagão.
Ele, porém, além de recusar-se a fazê-lo, matou um judeu apóstata junto ao altar e o oficial sírio que presidia a cerimônia. Matatias fugiu para a região montanhosa da Judéia e, com a ajuda de seus filhos, empreendeu uma luta de guerrilhas contra os sírios. Embora o velho sacerdote não tenha vivido para ver seu povo liberto do jugo sírio, deixou a seus filhos o término da tarefa. Judas, cognominado Macabeu, assumiu a liderança depois da morte do pai. Por volta de 164 a.C., Judas havia reconquistado Jerusalém, purificado o templo e restituído os sacrifícios diários. Pouco depois das vitórias de Judas, Antíoco morreu na Pérsia. Entretanto, as lutas entre os Macabeus e os reis seleucidas continuaram por quase 20 anos. A essa altura, Antípater, governador da Idumeia, assumiu o partido de Hircano e surgiu a ameaça de guerra civil. Consequentemente, Roma entrou em cena e Pompeu marchou sobre a Judéia com as suas legiões, buscando um acerto entre as partes e o melhor interesse de Roma. Aristóbulo II tentou defender Jerusalém do ataque de Pompeu, mas os romanos tomaram a cidade e penetraram até o Santo dos Santos. Pompeu, todavia, não tocou nos tesouros do templo. Os Herodes. Os romanos permitiam a existência de governadores nativos vassalos de Roma na Palestina. Um desses foi Herodes o Grande, que governou o país sobre os romanos de 37 a 4 anos antes de Cristo. Seu pai, Antípater, tendo subido ao poder, contando com o favor dos romanos, lançara-o numa carreira militar e política. Herodes era indivíduo astuto, invejoso e cruel. Assassinou 2 de suas próprias esposas e pelo menos a 3 de seus próprios filhos. Foi ele quem ordenou a matança dos infantes de Belém, com consonância com a narrativa da natividade por Mateus. De certa feita, Augusto disse: César disse que era melhor ser um porco de Herodes do que ser um filho seu. Júlio César dizia: é melhor ser um porco dele, ele cuida melhor do que dos porcos do que dos filhos dele. Será que o camarada era bom? Herodes o Grande morreu de hidropisia e câncer dos intestinos em 4 anos antes de Cristo. Ele baixara ordens para que fossem executados determinados líderes judeus por ocasião de seu falecimento, a fim de que, embora não houvesse lamentações por motivo da sua morte, pelo menos as houvesse quando de sua morte, mas tal ordem pereceu juntamente com ele. Aqui é um mapa aqui mostrando os Herodes da Bíblia. Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande foi o que deu a ordem para a matança das crianças quando Jesus nasceu. Herodes o Grande. Herodes o Grande teve 5 filhos, Arquelau, Filipe I, Antipas, Filipe II e Aristóbulo. Esse Herodes aqui, Herodes Antipas, é o que dá a ordem para a decapitação da cabeça de João Batista, porque João Batista repreendeu ele, porque ele casou com Herodias, a mulher de seu irmão Filipe. Faz alianças aqui, Aí esse Herodes, que gostava de João Batista, mas porque ele deu a palavra dele de honra, pedindo para a filha de Herodias, para que pedisse até metade do reino. Pronto. Este Herodes Antipas é o que dá a ordem para a decapitação de Herodias. Aristóbulo tem Herodes Agripa I. Este Herodes aqui, Agripa I, é o Herodes que mata a Tiago a espada em Atos 12, Tiago, o apóstolo de Cristo, irmão de João, é morto, e esse mesmo Herodes dá ordem para matar Pedro, mas Deus livra a Pedro enviando um anjo. E esse Herodes aqui é o que vai comer
né? Lá em Atos diz, né? Porque não deu glória a Deus. Pode passar. Destituídos das habilidades e ambições de seu pai, os filhos de Herodes passaram a governar porções separadas da Palestina. Arquelau tornou-se tetrarca da Judéia, Samaria e Idumeia. Herodes Filipe, tetrarca da Itureia, Traconites, Glaunites, Aulanites e Pataneia. E Antipas, tetrarca da Galiléia e Pérea. Falando mistério aqui, né? Os Herodes. João Batista repreendeu Antipas por haver se divorciado de sua esposa para casar-se com Herodias, esposa de seu meu-irmão. Quando Herodias induziu sua filha dançarina a que pedisse a cabeça de João Batista, Antipas acedeu à horrenda solicitação. Jesus chamou Herodes Antipas de essa raposa e mais tarde teve de enfrentar o juízo deste em tribunal. Herodes Agripas I, neto de Herodes o Grande, executou o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, e também encarcerou a Pedro, Atos 12. Herodes Agripas II, bisneto de Herodes o Grande, ouviu Paulo em sua autodefesa, Atos 25 e 26. Pode passar. O mundo então finalmente se torna romano, né? Os romanos dominaram literalmente o mundo da antiguidade em todos os sentidos. Eles tiveram poder político, militar, religioso sem comparação até os nossos dias. Depois do assassinato de Júlio César e da morte de Antípater, pai de Herodes, que por 20 anos foi o verdadeiro governante da Judéia, Antígono, o segundo filho de Aristóbulo, tentou apossar-se do trono. Por algum tempo chegou a reinar em Jerusalém, mas Herodes, filho de Antípater, regressou de Roma e tornou-se rei dos judeus com apoio de Roma. Seu casamento com Mariana, neta de Irclã, ofereceu um elo com os governantes macabeus. Os romanos passaram a governar a Judéia de forma distante, através dos Herodes, e quando era preciso enviava seus oficiais para resolver os problemas mais sérios. Pode passar. Esta imagem de escultura aqui é o Herodes. Este Herodes é o que estava reinando sobre a Judéia quando do nascimento do Senhor Jesus, o Herodes o Grande. Era tão cruel que o imperador Augusto chegou a dizer que ele cuidava melhor de seus porcos do que dos filhos, numa alusão à maldade dele para com as suas 2 esposas e seus filhos. Foi ele o responsável pela matança dos bebês hebreus no período do nascimento de Jesus, com medo de perder o trono. Deus enviou seu filho ao mundo. Este é o cenário ideal para Deus enviar o seu maior presente à humanidade, seu filho, João 3,16. Eles esperavam o político, Deus enviou o cordeiro. Quantos dizem amém? Amém. As principais contribuições dos impérios para o Evangelho. Pode ir. As principais contribuições dos impérios para o Evangelho. Dos Medos e Persas veio o retorno para Israel, para a construção do templo, a autonomia governamental, que os sumos sacerdotes eram quem governava a Judéia. O período dos Macabeus veio o desejo pelo libertador, o Messias. A contribuição dos gregos, os conceitos filosóficos, a linguagem comercial, o grego koiné, que se generalizou na época. A Septuaginta foi uma contribuição, a primeira tradução do Antigo Testamento. Ou seja, na época de Jesus, na época do ministério de Jesus, existiam 2 versões do Antigo Testamento. Eles tinham a versão em hebraico e tinham a versão em grego. Jesus faz a citação até da própria Septuaginta, quando ele faz a divisão da Septuaginta, que é escritos, lei, escritos e profetas, né? Era a divisão da Septuaginta. E dos romanos veio a Pax Romana, né? E a contribuição comercial, não tem mais aí. A unidade do império, os romanos, o comércio, correios, estradas, veio por meio da contribuição romana. Tudo isso aqui
faz parte do período interbíblico, que é tão importante para a nossa compreensão melhor das Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Porque Roma terminou com os persas. Roma surge aonde? Como assim? O grego foi inédito. Por que grego? Porque teve um período em que os gregos dominaram, não é? A tradução Septuaginta, como assim? Veio da solicitação de um rei chamado Ptolomeu II, que solicitou a versão da Bíblia do Antigo Testamento na versão da língua grega. Por que que os judeus na época de Jesus falavam em aramaico? Por exemplo, a expressão Talita Cumi, Maranata, são expressões em aramaico. Por que Jesus falava em aramaico? Porque o aramaico foi a língua oficial que os judeus aprenderam quando vieram do cativeiro babilônico. Ou seja, tudo isso faz parte de uma melhor compreensão dos textos do Novo Testamento. Quem são os Herodes? Os Herodes são os descendentes de Edomeus, que o governo romano colocou para intermediar e chefiar entre os judeus e os romanos. Na próxima aula, no próximo estudo, os principais partidos políticos religiosos judaicos. Vamos ficar em pé? Eu sei que a aula de hoje foi bem puxada, né? Porque é um pouco exaustiva por causa do conteúdo histórico, né? A informação, mas é muito importante para a nossa melhor compreensão das Sagradas Escrituras. Semana que vem vamos estar aprendendo sobre as classes políticas e religiosas. Vocês vão ver como vai melhorar muito mais a nossa compreensão ao conhecer essas classes, a função, de onde vieram, o que elas representam, no que elas acreditam. Quando a gente for estudar o Novo Testamento, eu garanto a vocês que vocês passarão a ter uma compreensão muito melhor do Novo Testamento por causa dessas duas aulas que serão importantes. Queremos agradecer a todos que compareceram nesta noite. Deus abençoe a igreja, aos obreiros, a vossa cooperação. Estejam aqui semana que vem presentes, participando deste trabalho, que com certeza será uma bênção para a glória de Deus. Amém? Amanhã tem ciclo de oração, das 9 às 16 horas. Quinta-feira à noite, escola bíblica dominical. E sexta-feira à noite tem estudo aqui para os jovens, os jovens.